A segunda turma do STF pode enterrar todo o Banco Master na próxima sexta-feira. Como nem tudo está perdido, André Mendonça tem uma carta na manga e, para surpresa de todos nós, Edson Fachin fez uma reunião com todos os ministros, inclusive com André Mendonça, e dizem lá pelos corredores de Brasília que Fachin está benevolente em direção às ações de André Mendonça. Parece que houve um apoio ali. Vamos entender melhor sobre isso? Porque eu tenho a sensação de que nós vamos viver uma das semanas mais tensas que vivemos desde a prisão de Jair Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro. Fica comigo até o fim dessa edição, que eu também vou comentar com vocês a respeito de outra reunião que foi de Vorcaro com seus advogados e também andam dizendo a boca pequena lá em Brasília que Vorcaro tratou de delação premiada. Eu acho que ele não vai fazer nada até sexta-feira, onde vai ter essa sessão na segunda turma, para referendar ou não a prisão de Daniel Vorcaro. Eu vou te contar por que isso é um perigo e, se isso acontecer, vai jogar todas as cartas da manga de André Mendonça no lixo. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo. É bem importante que você deixe o like para a plataforma entender que ela deve recomendar, né, o nosso conteúdo para outras pessoas. Se você é novo por aqui, dá uma chance pra gente, poxa. Se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a gente aí a chegar aos 145 mil inscritos pela terceira vez. Mas nunca foi tão difícil como agora. Se você já é de casa, dá uma revisada aí, porque o YouTube anda desinscrevendo todo mundo reclamando. Então verifica a sua inscrição e seu sininho. E se você gostou das nossas pautas, pega nosso link, ajuda a gente a disseminar aí os nossos bate-papos pelas redes sociais e grupos de Telegram e Zap por onde você anda. Se ajeita confortável aí, coloca a coluna no lugar, os pés para cima. Vamos ter uma conversa muito séria, porque essa semana vai ser assim, de infarto miocárdio agudo para cima. Antes, vamos para as nossas efemérides e eu tenho que comentar com vocês sobre o Irã. Ontem, o Mohammad Reza Radan, quem é esse sujeito? Ele é o chefe de polícia do regime, que é defendido por Luiz Inácio, ameaçou massacrar manifestantes novamente. Abro aspas para ele. Se as pessoas forem às ruas protestar, faremos com elas o que fizemos com o inimigo. Estamos com o dedo no gatilho. Fecho aspas. E ele falou sobre isso na TV SNN. مردم میهنمون میکنیم و جانمون رو فدای مکتبی میکنیم که این میهن و این مردم رو اینجوری پرورش داده کنیم. Então, o que eu estou falando para vocês é real. Tá? Se você ainda tem um amigo esquerdista, faz um corte desse vídeo para ele, mostra para ele, porque o Irã é apoiado pelo Stalinácio. Eles ainda têm a coragem de pau de vender para todo mundo que eles são democráticos. A social-democracia. Democracia massacrando manifestante pacífico? A gente viu algumas coisas dessas por aqui. Sabe por que ainda manifestantes pacíficos não são massacrados no Brasil? É porque eles não podem. Ainda. Eu preciso fazer uma errata. Ontem eu postei que o Luiz Inácio, né, desistiu de ir à posse do novo presidente no Chile ao saber que Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro estariam presentes, mas Eduardo não estará presente. Ele postou ontem na rede social agradecendo imensamente ao José Antônio Casti pelo convite, mas declinou. Ele disse que não pode não. Eu acho que para a segurança dele é melhor ele se manter lá, onde tentáculos de jagunços não alcançam. Aqui no Chile a gente não sabe, né, gente? Acabou de trocar de governo de esquerda para direita. Imagina como deve estar tudo contaminado lá, tudo, né, requenguela. Então, é melhor que Eduardo Bolsonaro fique em segurança. Então, errata, Eduardo Bolsonaro não estará na posse do novo presidente de direita no Chile. E, finalmente, a Justiça tomou uma atitude contra o Sindinap a respeito dos descontos não autorizados de aposentados, ou seja, roubo da aposentadoria de velhinho. Quem é o Sindinap? O Sindinap é o sindicato do tal do cavalo mais envolvido, mais sujo em toda essa pataquada, e o vice-presidente é o irmão de Lula, o Frei Chico. Qual é a decepção com a Justiça? A Justiça bloqueou 500 milhões de reais do Sindinap. Estava fazendo as contas aqui, sabe quantos anos eu vou ter que trabalhar para poder chegar perto disso? Não teve jeito, minha calculadora saiu fumacinha. Tenta fazer no seu caso aí com a sua renda. Você vai ver também que não tem jeito. E qual é a decepção? O vice-presidente, o irmão de Lula, não foi bloqueado nada. Ele continua intacto e incólume. Eu queria saber muito por quê. Porque é impossível que num sindicato aconteça algo tão grave que a justiça mande bloquear 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, e o vice-presidente, olha, nunca viu nada, não tem nada com isso, não sabia de nada. Eu custo muito acreditar, e você?
Vamos começar a entrar no assunto do Banco Master, CPI, CPMI e as últimas atualizações. A bomba de ontem à noite foi que o PL rompeu definitivamente com o Ibanez Rocha e pede CPI para investigar o BRB e o Master lá em Brasília. Eu sei que isso ajuda muito a candidata apoiada pela dona Michele Bolsonaro, que estava enfrentando até uma ameaça de debandada do PL por causa desse seu apoio à candidata Celina. O fato é que a decisão foi de Bia Kicis e eu acredito e confio na Bia Kicis. Se ela decidiu, é porque ela teve algum tipo de informação que justifica e endossa a decisão dela. Parte para cima, Bia, tamo junto. Para falar com vocês a respeito dessa matéria, eu vou até me ajeitar na cadeira e tomar um cafezinho. Porque, olha, pode se preparar, que a gente vai precisar de neurônio. Se você ama café expresso como eu e tá de saco cheio de ficar levando para casa essas máquinas que o café sai frio, fedegoso, sem gosto de nada, você tem que conhecer essa belezurinha aqui que é minha. Há 2 anos é a cafeteira de café expresso Delta. Nela eu garanto a vocês, o café sai forte, cheiroso, denso e cheio de espuma. E ela está em promoção na minha lojinha aqui no YouTube Shop. A oferta já está na sua tela. Você ainda pode parcelar. No valor que está a promoção, você leva a cafeteira e as 40 cápsulas do Café Delta, que é o melhor café expresso que você já experimentou na sua vida. Eu garanto. E comprando lá, você ainda consegue apoiar o canal. Vamos lá, vamos respirar fundo, porque aqui tem um monte de dinossauro para tirar dos buracos. Olha só. O Portal Platô, inclusive essa matéria foi um sucesso hoje lá no X, que é do Guilherme Amado. Seguinte, Vorcaro deve ter dinâmica direta entre Mendonça. André Mendonça poderá ignorar parecer negativo da PGR em eventual delação de Vorcaro negociada com delegados da Polícia Federal. O que o Guilherme Amado está lembrando para todo mundo? No caso de Bolsonaro, dos presos do 8 de janeiro, do inquérito das fake news, daquele povo que foi preso todo, o Alexandre de Moraes simplesmente ignorou a PGR e tratou direto as delações, os depoimentos. Vocês viram que ele ficou até dirigindo o interrogado, aqueles absurdos todos. Isso abre precedentes. André Mendonça poderia decidir homologar um eventual acordo negociado diretamente com os delegados da Polícia Federal, mesmo que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresente parecer contrário. Por quê? Vamos lembrar que a gente está lidando com André Mendonça, que quer investigar, quer aplicar as leis, e uma ala da Polícia Federal que está parecendo até então que não é a PF de Xandão e também não é a PF do André Rodrigues. Porque até bem pouco tempo atrás, eu tinha quase certeza de que a PF que está cuidando desse caso é a PF do André Rodrigues, que quer promover a debandada tanto de Toffoli quanto de Moraes do STF para Janjo indicar mais 2 pessoas. Mas parece que a coisa está dando uma guinada, sim, que os delegados da PF, desse setor, dessa ala da PF, estão querendo tratar diretamente com André Mendonça. Isso sinaliza que talvez essa PF realmente esteja interessada em justiça, que é o nosso interesse. E é isso que o Guilherme Amado está pontuando. Na prática, isso significaria apenas consolidar uma dinâmica que já vem se desenhando desde que Mendonça assumiu a relatoria. Na avaliação dessas fontes, o PGR acabou relegado a um papel secundário no inquérito. O desenho que se consolidou é de interlocução direta entre o gabinete de Mendonça e os delegados responsáveis pela investigação do caso Master. A dinâmica do inquérito tem contornado o diretor-geral da PF, André Rodrigues, além do Gonet. Essa é a carta na manga de Mendonça, que pode ser colocada a perder na próxima sexta-feira. Por quê? Porque a segunda turma do STF vai julgar a prisão de Vorcaro sexta-feira agora. O ministro André Mendonça autorizou a prisão preventiva e ela vai ser analisada pela segunda turma. O colegiado vai discutir se referenda a decisão que validou a 5ª fase da Operação Compliance Zero na última quarta-feira. E para desespero de todo mundo, a gente sabe que o Dias Toffoli votará no caso. Mesmo em suspeição, mesmo depois de tudo que nós soubemos, mesmo de tudo que veio à tona, o que acontece? André Mendonça já superou em muitas soluções para todas as cagadas que Dias Toffoli fez. A gente teve acesso a tudo, toda a documentação, e tivemos acesso até a mais coisas. Quem tinha que se declarar impedido seria o Dias Toffoli, mas se ele fizer, tudo pode ir por água abaixo. Porque é impedido por quê? Então, toda aquela coisa lá do início, você viciou o processo, está tudo cancelado. E não se espantem, se de repente Dias Toffoli aparecer na sexta-feira e dizer, eu me julgo impedido. E tem um outro problema também. Se essa prisão não for referendada, Vorcaro volta para casa de tornozeleira eletrônica, e aí, com quem ele vai ter que tratar a delação premiada dele? Direto com o André Rodrigues, logicamente também com a PGR. Aí, meu amigo, a carta na manga de André Mendonça vai pelo ralo. Por que eu acho que nós temos
um céu de brigadeiro pela frente e a maré muito ao nosso favor. Porque ontem Fachin fez reunião individual com todos os ministros, inclusive com André Mendonça. O que está sendo falado nos corredores de Brasília é sobre a reunião dele com André Mendonça. Parece que ele sinalizou positivamente para que Mendonça continue o seu papel. Isso é muito bom. Além de tudo isso, tem a pressão popular que não está fácil para ninguém e os jornalistas do regime que resolveram enxergar que nós vivemos numa democracia relativa. Então tudo isso pesa e pesa muito. Não pesava antes porque ainda tinha os jornalistas fazendo de conta que nada estava acontecendo. Agora, não mais. Eu acho que a gente pode guardar boas perspectivas para a próxima sexta. Isso é muito bom para a gente, por enquanto, porque Alexandre de Moraes não tem absolutamente nada a favor dele. Toffoli não tem nada a favor dele. Inclusive, o Paulo Figueiredo lembrou que o Alexandre de Moraes ele continua designado como violador internacional dos direitos humanos pela Global Magnitsky Act. A designação não foi alterada pela OFAC. A designação não foi retirada. Ele ainda comentou que as penalidades financeiras impostas pelo OFAC contra ele foram suspensas apenas por uma conveniência de política externa americana, segundo nota do próprio Departamento de Estado. E é óbvio que isso sempre pode mudar, bastando apenas a vontade do presidente Trump, e agora não tem nem necessidade de um novo processo. Paulo diz que, pessoalmente, ele crê que Trump ver um amigo idoso, doente, preso, com prisão domiciliar humanitária negada, apesar de laudos periciais, não ajudará o tirano. E assim eu espero que não ajude mesmo. Gente, meu sonho era ver aquele ovo atrás das grades. Porque eu concordo com o Gaia. Não é mais caso só de impeachment, de afastamento. Caso de prisão. Ele e o Totó. Aí eu queria só saber se Monark ainda está no Brasil, porque vocês sabem, né? Caracoada faz besteira. E ontem Alexandre de Moraes deu prazo para a Polícia Federal encerrar o inquérito contra Monark, dizendo se ele vai virar réu, se não vai. Essa PF que Alexandre de Moraes deu prazo para encerramento é a PF de Moraes, aquela da criatividade, para usar a criatividade. Então, é essa mesmo. Manda ele ir, sei lá, para a Argentina, pelo menos por enquanto. E quando eu digo que nós estamos vivendo épocas de céu de brigadeiro e maré a nosso favor, é disso aqui que eu estou falando, brava gente. A Miriam Leitão noticiou que o procurador pede o afastamento de Pokémon do IBGE e cita risco. A credibilidade dos dados do PIB. Não brinca. Não brinca que só agora vocês perceberam. Quem é esse abençoado desse procurador? Conta pra mim. Diz que eu mandei um beijo pra ele. Só agora, procurador? Esse cara já deveria ter sido afastado há muito tempo. Aliás, ele nunca deveria ter sido autorizado a assumir o cargo. Porque o cara mentiu pra caramba já nas outras gestões do PT, fazendo o mesmo tipo de continha que faz agora. Quem recebe Bolsa Família não está desempregado. Apesar da condição sine qua non para você receber Bolsa Família é estar desempregado. E aí ele ficava maquiando os números do desemprego, embora o povo todo do Brasil dizendo, gente, não tenho emprego, estou desempregado, estou recebendo Bolsa Família, essa meleca não dá para nada, não é? Aí agora pediram um afastamento dele. Será afastado? Eu não sei. O que eu sei é que por causa do conflito lá no Oriente Médio, o barril de petróleo registrou forte alta entre 9 e 10 de março. Ontem chegou a $120 o Brent. Você não está entendendo, gente. Isso interfere diretamente na sua comida, na eletricidade, no produto de higiene, no produto de limpeza, no transporte disso tudo. Influencia em tudo. Então, prepare o bolso. Nós sentiremos uma bordoada. Por quê? Porque nosso país está caindo aos pedaços por causa desse infeliz que está no poder. Então, se você já se conscientizou que você vai ter que correr atrás para fazer uma grana extra, conheçam o método do Daniel Alvarenga, que te ensina a partir do zero, de forma direta, sem enrolação, a levantar uma grana pela internet. Você pode trabalhar a partir do seu celular, do seu notebook, do seu computador. Basta ter uma conexão de internet. O tempo que você fica aí, quem casou com quem traiu quem xingou quem, bomba, treta no parlamento, pega metade desse tempo e se dedica, porque eu posso garantir a você, dá para fazer um dinheiro e, às vezes, dá para você despontar numa nova carreira, como foi o meu caso. Valéria, mas isso não é para todo mundo. Claro que não é para todo mundo, mas quem disse que você tem que ter a mesma carreira na internet que eu tive, que é a minha? Tem várias formas de se ganhar dinheiro pela internet. Você só precisa saber quais são. Então, vai lá no WhatsApp do Daniel Alvarenga, o link está na descrição. Lá tem 3 aulas totalmente gratuitas para você se informar melhor. E se você achar que faz sentido, que dá pé para você, poxa, toque em frente.
Agora, não assistir 3 aulas grátis que podem salvar a sua vida nos próximos meses, aí, filho, aí você está dando bobeira. Bom, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, perguntando para você o que você acha disso tudo, porque eu estou horrorizada. Essa semana será uma das semanas mais tensas que nós já vivemos nos últimos tempos. Escrevam, porque André Mendonça está pegando pesado, mas o outro lado não vai para o abatedouro sem lutar e sem berrar muito. Pede seu like, seu compartilhamento, se é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, ajuda a gente a chegar nos 145 mil. E se você gosta do meu trabalho, aqui tem Pix, eduardprevaleria@gmail.com, e eu sugiro que você pense seriamente em apoiar o jornalismo independente. E olha, 14 horas de trabalho em cima dessa mesa. Não é para qualquer um, correndo todos os riscos que a gente corre aqui. Não é para qualquer um. Valorize, a gente precisa muito do apoio de vocês. Beijo no coração, bora para os comentários. Fui.